Então vamos lá, pessoal, falar sobre os problemas de memória pós-Covid, né? O que a gente sabe hoje, o que tem saído de pesquisa, de trabalho, qual a realidade. Porque eu sei que muita gente pergunta sobre isso aqui nos comentários, né? Eu fiz um vídeo sobre as complicações da Covid, em especial Covid longa, né? Deu muita visualização, comentário, e a maioria das perguntas é sobre o aspecto da memória, né? E eu vou explicar direitinho para vocês o que acontece, o que a gente sabe hoje, né? Em primeiro lugar, a Covid, a gente está cansado de saber, né? Infecta vias aéreas respiratórias, afeta o pulmão, dá uma série de processos inflamatórios, né? E isso, a maioria das pessoas que morrem por Covid é por esse processo inflamatório no pulmão que dá e acabam morrendo. Só que ele desencadeia uma cascata muito grande de ações no nosso corpo. E às vezes a pessoa melhora dessa parte do pulmão, fica curada da Covid e sente essas outras consequências. Em especial no nosso cérebro, a gente tem alguns mecanismos que a gente sabe que acontece no Covid, né? Então a Covid, né, ela acaba afetando o nosso sistema nervoso central, o vírus mesmo, né? Esse é um aspecto especial, a gente já falou da região do olfato, né? E outras vias que ela acaba penetrando e agindo dentro do cérebro da gente, né? Outro aspecto que a Covid age muito é nesse processo inflamatório, essas citocinas, né? Essa tempestade de citocinas que a gente fez muito vídeo aqui explicando para vocês, acabam tendo uma reação também no nosso cérebro, né? E o terceiro mecanismo, que é bem comum, é que a Covid ela tem um fator protrombótico. Eu fiz um vídeo até recente falando para vocês o que acontece, né? Predispondo AVC, infarto, por isso que a gente viu esse aumento de AVC e infarto no pós-Covid também. Então esses três mecanismos, eles podem levar a uma piora do cérebro da gente, em especial na região da memória. Por que, Júlia, a memória é a mais afetada e as pessoas se preocupam muito? Não é só a memória. A dor de cabeça, a tontura também são sintomas neurológicos que acontecem nesse pós-Covid, né? No caso da memória, o que acontece? Esses três mecanismos podem levar a pequenas isquemias na região responsável pela memória, processo inflamatório pode prejudicar a memória, então a memória da gente ela é muito sensível a qualquer tipo de mudança. Então essas mudanças levam e muito paciente queixa de memória. E aí tem um efeito, entre aspas, colateral dos transtornos neuropsiquiátricos que tem acontecido muito nesse pós-Covid, que se chamam transtorno de ansiedade e depressão. Tanto o transtorno de ansiedade como a depressão, elas são causas relevantes e muito importantes da piora da memória. Então perceba, eu estou dizendo um monte de fator que a Covid leva e acaba, consequência desses fatores, o paciente se queixar da memória. Então tem paciente que chega para a gente queixando de memória, quando você vai ver, ele está também com transtorno depressivo, transtorno da ansiedade. Para você ter uma boa memória, você precisa pegar aquela informação, armazenar aquela informação e depois utilizar aquela informação. Quem está com transtorno de ansiedade, quem está deprimido, tem uma dificuldade muito grande de captar essa informação. A pessoa que está deprimida, muitas vezes, ela tem, né, a falta de motivação de fazer as coisas. Então, muitas vezes, numa conversa, no dia a dia, você está falando, ela não está prestando muita atenção. Além disso, né, transtorno de ansiedade dá também essa dificuldade de captar essas informações. Então, o familiar que está ali no dia a dia com a pessoa que está com pós-Covid, com queixa de memória, ela vai perceber isso. Eu converso e ela não responde, eu converso e pergunto o que é que você falou mesmo, repete as histórias, repete ou pergunta novamente as mesmas coisas, porque a desatenção é um sintoma também muito comum em pacientes com esses dois quadros, transtorno de ansiedade e depressão. E, independente desses fatores que se somam, o cérebro do paciente pós-Covid é comumente afetado. Tem um termo que até cunharam nesse período do brain fog, que seria o que, traduzindo, né? Uma névoa cerebral, é como se a pessoa tivesse lentificado. O paciente mesmo fala pra gente, eu tô meio lerdo, meio devagar, eu tô conversando meio aéreo, né? Todos esses sintomas de consequência desses fatores inflamatórios, né? Até protrombóticos também podem acontecer, né? E a própria infecção viral no cérebro. Juro, tudo bem, você me explicou já que isso acontece, explicou como isso acontece, e aí o que é que a gente faz? Aí vem um fator bom, né? Por quê? Esses trabalhos, eles acompanharam muitos pacientes nesse período todo de pandemia, e hoje eles estão tendo excelentes resultados com algumas medidas, né? Muitos pacientes acabam tomando medicações que a gente chama, né, de remédios para transtorno de ansiedade e depressão. Essas medicações acabam ajudando ele no aspecto da memória, e além disso, o cérebro da gente ele não fica parado, ele vai se readaptando. Então, novas conexões são criadas. Como é que você cria essas conexões e melhoram esse processo? Por vários aspectos, né? Muitas vezes o paciente encaminha, né, para o tratamento com o psicólogo, né? Tem muita coisa relacionada à terapia comportamental, né?
que eles acabam utilizando estratégia para o paciente melhorar essa parte da memória também, né? Muitos pacientes encaminham para o neuropsicólogo, né? Porque eles têm estratégias, às vezes até com jogos e uma série de processos nessa reabilitação neurológica, né? E falo para todo paciente, cérebro é que nem músculo, quanto mais você exercita, melhor ele fica. Então, mesmo que seu corpo ficou fraco no pós-Covid e você não está com a mesma força, você começa a fazer atividade física, você vai sentir melhor. O cérebro é a mesma coisa, mesmo que sua memória não esteja boa, você começa a fazer atividades intelectuais, seu cérebro vai melhorar, tá bom? Então não é nada para assustar, normalmente não é algo definitivo, é algo que é possível assim ser revertido com essas medidas, tá bom? Espero ter ajudado, procura ajuda se você está com isso. Abraço.